Fala galera do Brejo Grande do Araguaia, tudo bem com vocês? Bem, agora eu vou postar a aula, a continuação do nosso assunto sobre ligação covalente dativa. E nós já estudamos ligação iônica, já estudamos ligação covalente simples e agora a gente vai estudar ligação covalente dativa. Então é o seguinte, a ligação covalente dativa é uma ligação que ocorre entre átomos cuja principal característica é o compartilhamento de par de elétrons. Ou seja, isso aqui é um parzinho de elétrons. Eu já ensinei para vocês que o orbital a gente representa com um quadradozinho, certo? E dentro desse quadrado a gente coloca o elétron, que é simbolizado por essa setinha. Então aqui eu tenho um par de elétron. Então toda vez que for compartilhado o par de elétron, certo? Em um átomo cujo orbital está vazio, cujo orbital esteja vazio ou semi-preenchido com apenas um elétron, eu vou chamar isso aí de ligação covalente. Tá? Como assim? Por exemplo, eu tenho um núcleo do elemento, eu tenho uma eletrosfera, certo? E aqui eu tenho o par de elétron, o par. Então aqui eu tenho um núcleo do outro elemento, e aqui eu tenho a eletrosfera dele vazia, não tem elétron, não tem par de elétron. Então essa eletrosfera está vazia e essa eletrosfera tem dois pares de elétron. Então, esses dois pares de elétron aqui, ó, quando se funde as duas eletrosferas, uma preenchida e a outra vazia, eu chamo de ligação covalente dativa. Tá? Essa ligação covalente dativa foi um mecanismo que Deus inventou para que ele pudesse criar aí moléculas, substâncias mais complexas. Por exemplo, aqui eu tenho a molécula do ácido sulfúrico, que é formada por três elementos diferentes, três átomos diferentes. Eu tenho a molécula do ácido nítrico, que é formado também por três átomos diferentes. E eu tenho a molécula do ácido fosfórico, né? Olha aí, ó, tá vendo aí, ó? Que são moléculas mais complexas. O que é que tu tem que saber é o seguinte, tu tem que saber diferenciar o que é ligação covalente simples e ligação dativa. Então, por exemplo, o elemento da família 4A, quando o elemento da família 4A ele faz apenas 4 ligações covalentes simples. Então ele faz 4 ligações covalentes simples e ele não faz nenhuma ligação covalente dativa, zero ligação covalente dativa, quando o elemento é da família 4A. Quando o elemento é da família 5A, por exemplo, como o nitrogênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. 5 elétrons. Então ele faz uma ligação covalente dativa, tá aqui, ó, uma ligação covalente dativa, e ele faz 3 ligações covalentes simples, tá certo? Quando o elemento é da família 6A, por exemplo, igual o enxofre ou oxigênio, ele tem 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele faz 2 ligações dativa, certo? E 2 ligações covalentes simples. Então ele vai fazer 2 ligações covalente dativa e 2 ligações covalentes simples. Quando ele é da família 7A, ele faz, por exemplo, o cloro. Ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele pode fazer 3 ligações covalentes dativas. Isso não significa dizer que o átomo de cloro vai fazer 3 ligações covalentes dativas e 1 ligação covalente simples. E os elementos da família 8A, como o neônio, por exemplo, que tem 8 elétrons na última camada, que teoricamente não realizam ligações covalentes, porque eles são gases nobres, então dificilmente eles vão reagir na natureza, só se for em casos de situações laboratoriais, eles podem fazer até 4 ligações covalentes dativas. Então vamos ver agora isso aí na prática, então anote isso aí no seu caderno. Vamos ver isso na prática. Então, por exemplo, toda vez que eu tiver 3 elementos químicos, o do meio, o enxofre,
ele fica centralizado, ele fica no meio. Lá no vestibular ele vai te dizer, o número atômico do hidrogênio é 1, do enxofre é 16, do oxigênio é 8. Mas o ideal é o aluno saber a família. O hidrogênio é da família 1A, o enxofre é da família 6A, o oxigênio é da família 6A, certo? Então o que acontece? O enxofre fica no meio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui de cara eu já sei que o enxofre vai fazer 2 ligações da ativa, certo? E 2 ligações covalentes simples. Ao redor do enxofre eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então eu vou colocar bem aqui, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, certo? Como o oxigênio é da família 6A, eu vou colocar os elétrons dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele compartilha esses dois aqui e fica com 8, tá? Aqui do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais 2, 8. Esse cara aqui tem 6, então eu boto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, certo? 5, 6. Aqui. E aí eu fecho com a ligação covalente simples. Aqui do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu fecho com a ligação covalente simples. Ok? Aí o que acontece? Perceba que tem 2 hidrogênios. Então vai ficar um hidrogênio aqui, certo? Um aqui e outro aqui. Essa é a estrutura do ácido sulfúrico. Tá vendo aqui, ó, a ligação covalente adativa? Então o que acontece? A adativa ocorre na natureza para resolver essa situação, certo? O enxofre tem 2 pares de elétrons, o oxigênio tem 6 e esse orbital aqui está vazio, igual eu expliquei aqui, ó. Tá vendo? Então o que o enxofre faz? Compartilha os 2 elétrons dele aqui com o orbital, a eletrosfera do oxigênio que está vazia, que não tem elétron, certo? Aqui, bem aqui é diferente, ó. O enxofre tem um elétron, o oxigênio tem outro. Então, quando os orbitais se fundem, cada um tem um elétron. E aí fica 2. E aqui também, ó, fica 2. É como se os 2 elétrons do enxofre é que segurasse toda a ligação covalente. Então foi essa forma que Deus criou, né, para fazer estruturas mais complexas. No caso aqui do ácido nítrico, ó, o hidrogênio é da família 1A, o nitrogênio é da família 5A e o oxigênio é da família 6A. Então o nitrogênio tem 5 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele faz aqui uma dativa, ó. Ele já de cara faz uma dativa. O celular aqui deu uma embaçada, beleza. Eu tenho 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, como é que vai ficar aí? Ó? Vai ficar um bem aqui, que vai receber esse elétron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aí eu fecho aqui com a ligação covalente, ó. Certo? Tá aí. O outro oxigênio fica bem aqui, ó. O outro fica aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fecho a ligação covalente e o hidrogêniozinho vai se ligar aqui, ó. Ou seja, perfeitamente, as coisas de Deus é perfeita. Tá vendo aí, ó? E essa... Oh, perdão. Eu errei aqui, gente, ó. Perdão, tá errado. Vamos refazer, eu errei aqui. Eu me empolguei aqui com um negócio aqui e acabei errando. Então bora de novo. Nitrogênio com seus 5 elétrons. Aí a dativa vai para um oxigênio aqui. 1, 2, 3,